Olá a todos, eu me chamo Flávia de Castro Gomes Rodrigues, sou estudante da Unifax pela Laureate, no Polo de Iramaia. Estou fazendo o curso de Pedagogia, estou no 7º semestre e esse é o meu terceiro estágio supervisionado. Eu escolhi a opção 3 desse estágio, que é o projeto de extensão. Por conta da pandemia, eu não pude, não tive a oportunidade de estar em sala de aula para poder realizar o meu estágio. E então, eu optei pela opção C, a opção de projeto de estágio. O meu estágio está relacionado à educação de jovens e adultos, a EJA. E a EJA nada mais é que a educação para adultos, E ela é o tipo de educação orientado para os adultos que não completaram ou que abandonaram a educação formal com a idade, adequada. É uma prática em que adultos se envolvem em atividades sistemáticas e sustentadas de autoeducação, a fim de obter novas formas de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A EJA, ela é popularmente conhecida como um supletivo. E a EJA é uma modalidade de ensino muito importante, assim como qualquer outra modalidade, como a educação infantil, fundamental. A EJA, ela é sim importante e precisa ser, olhada com mais carinho, precisa ter um olhar mais cuidadoso para aqueles jovens e adultos que estão em sala de aula querendo aprender. E como Paulo Freire também ele diz, que todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então não é só na infância que a gente aprende, não é só na nossa adolescência que a gente aprende, na nossa juventude a gente aprende. Quando estamos adultos, idosos, estamos em constante aprendizado. Então, nós temos essa capacidade de estar aprendendo cada vez mais. Então, o nosso papel na EJA, é levar um ensino de qualidade para esses jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estar em uma escola por pobreza em casa, ter que trabalhar desde cedo, não dar conta dos estudos, ter que abandonar o estudo para poder trabalhar. Acontece muito no nosso Brasil, Infelizmente acontece muito disso. Então, que possamos ter um olhar, de mais carinho, mais amor, mais atenção, cuidado com essa modalidade de ensino. E na minha videoaula, a gente vai estar trabalhando sobre a culinária. E eu vou trazer para vocês sobre as curiosidades da culinária típica junina. Pois estamos no mês de junho, é bem um tempo propício para isso. No São João, a gente come tanta comida gostosa, tanta coisa boa. E o São João tá aí, tá chegando. Então, iremos aprender um pouco sobre as curiosidades dessas comidas típicas. Mas antes de entrar no nosso assunto, eu gostaria de ler um poema para vocês e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É um poema muito lindo, de Cora Coralina, que tem o título de Antiguidades. E diz assim: quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um testo de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, abria os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente, mandona lá de casa, cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu presente,
com vontade de comer o bolo todo. Era só os olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Meu irmão mais velho governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém mais pedisse. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, num armário alto, fechado, impossível. Era aquilo, uma coisa de respeito, não para ser comido assim, sem mais nem menos. Destinava-se às visitas da noite, certas ou imprevistas, detestadas da meninada. Criança, no meu tempo de criança, não valia mesmo nada. A gente, grande da casa, usava e abusava de pretensos direitos de educação. Por da cá aquela palha, ralhos e beliscão, palmatória e chineladas não faltavam. Quando não, sentada no canto de castigo, fazendo trancinhas, amarrando abrolhos, tomando propósito, expressão muito corrente e pedagógica. Aquela gente antiga, passadiça, era assim, severa, ralhadeira. Não poupava as crianças, mas as visitas, valha-me Deus, as visitas. Como eram queridas, recebidas, estimadas, conceituadas, agradadas. Era gente super enjoada, solene, empertigada, de velhas conversas que davam sono, antiguidades. Até os nomes que não se percam, Dona Aninha com seu quinquim, Dona Milécia, sempre às voltas com receitas de bolo, assuntos de licores e pudins. Dona Benedita com sua filha Lili. Dona Benedita, alta, magrinha. Lili, baixota, gordinha. Puxava de uma perna e fazia crochê. E diziam dela línguas viperinas. Lili é a bengala de Dona Benedita. Mestre Quina, Dona Luiz Alves, Saninha de Bile, Samônica, gente do cônego Padre Pio. Dona Joaquina Amâncio, dessa então me lembro bem, era amiga do peito de minha bisavó. Aparecia em nossa casa quando o relógio dos frades tinha já marcado 9 horas, e a corneta do quartel tocado silêncio, e só se ia quando o galo cantava. O pessoal da casa, como era de bom tom, se revezava fazendo sala. Rendidos de sono, davam fora. No fim, só ficava mesmo, firme, minha bisavó. Dona Joaquina era uma velha grossa, rumbuda, aparatosa, esquisita. Demorona, cega de um olho. Gostava de flores e de vestido novo. Tinha seu dinheiro de contado, grossas contas de ouro no pescoço, anéis pelos dedos, bichas nas orelhas, pitava na palha, cheirava rapé. E era de Paracatu. O sobrinho que a acompanhava, enquanto a tia conversava, contando causos infidáveis, dormia estirado no banco da varanda. Eu fazia força de ficar acordada, esperando a descida certa do bolo encerrado no armário alto. E quando este aparecia, vencida pelo sono, já dormia, e sonhava com o imenso armário cheio de grandes bolos ao meu alcance. De manhã cedo, quando acordava, estremunhada com a boca amarga, ai de mim, via com tristeza sobre a mesa xícaras sujas de café, pontas queimadas de cigarro, o prato vazio onde esteve o bolo e um cheiro enjoado de rapé. Então, esse foi um poema de Cora Coralina sobre a antiguidade, que ela fala um pouco sobre a infância dela
né, sobre as vivências dela. E a culinária, a comida, ela traz, né, pra gente assim aquele afeto, aquela memória das nossas vivências. Então, nesse momento eu convido vocês que estão me assistindo para fazer junto comigo essa receita que eu vou ensinar para vocês agora de um delicioso bolo de milho. Essa receita é da minha mãe. Ela sempre fazia para mim quando eu era criança. Então, eu vou ensinar vocês agora nesse momento. Então, nesse momento, se vocês puderem pegar um papel, caneta ou um lápis, para poder estar anotando a receita, passo a passo, tudo direitinho, para depois vocês reproduzirem em casa e me mandarem, tá bom? Vou aguardar o retorno de vocês. Então, vamos para a receita. Para começar o nosso bolo, nós iremos utilizar o flocão de milho, esse daí que eu estou mostrando para vocês. Em uma panela, vocês irão colocar 2 copos de flocão. Em seguida, vocês irão colocar 1,5 copo de açúcar, Em seguida, vocês irão colocar 2 copos de leite. E uma pitada de sal. Em seguida, você vai mexer bem até misturar todos os ingredientes. Depois que tiver mexido bem, você vai levar ao fogo, mexendo sempre para não queimar e nem grudar no fundo da panela. Nessa etapa, a massa do nosso bolo vai ficar tipo um mingauzinho, sabe? Só que bem mais durinho. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Pode ir mexendo bastante, porque essa etapa é um pouquinho demorada, cansa um pouquinho o braço, mas vale muito a pena porque fica uma delícia esse bolo, gente. Vocês precisam fazer em casa para experimentar essa maravilha. Vocês sabiam que o bolo de milho ou bolo de fubá, como é popularmente conhecido, ele é tradicional da culinária brasileira? E vocês sabiam que, embora ele seja consumido durante todo o ano,
ele é tradicionalmente associado às festas juninas, e essa associação advém do fato de que as festas juninas acontecem no ápice da colheita do cereal. Aí, a massa do bolo já está dando uma leve engrossada, como vocês podem perceber, né? Nesse momento, vocês não podem parar de mexer nem um minuto, porque corre o risco de queimar. Este daí é o ponto ideal da nossa massa. Você pode perceber que quando você mexe, dá para ver o fundo da panela. Então aí você sabe que a sua massa já está pronta. Depois é só desligar o fogo e deixar esfriar. Depois que esfriar, você vai acrescentar 2 colheres de sopa de margarina, meio copo de óleo, três ovos. Uma dica para você não acabar estragando a sua massa é sempre você, antes de colocar os ovos, você não coloca diretamente na panela que tá a massa. Quebra o ovo separado, né? Eu tô fazendo esse procedimento aí no copo, para não correr o risco de ter algum ovo estragado e acabar estragando o nosso bolo. E agora é só mexer bastante para misturar todos esses ingredientes que foram colocados. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de mexer, porque eu estava gravando sozinha nessa hora. E aí estava um pouco complicado, né, de mexer com uma mão só. Mas o importante é que no fim deu tudo certo, vocês vão ver. Depois de mexer bastante, ela vai ficar desse jeito. Eu resolvi mexer mais um pouco para poder, né, tirar aquele cheirinho do ovo, não correr o risco do bolo ficar com o cheiro e o gosto de ovo.
Agora você vai pegar e medir na tampinha do próprio fermento em pó. Você vai medir uma tampinha do fermento e colocar na massa do bolo. Depois é só dar uma leve misturada até o fermento encorpar na massa. Agora é só untar e enfarinhar uma forma ou assadeira da sua preferência. É importante untar bem direitinho para na hora de desenformar o seu bolo não quebrar. Despeje a massa na forma e leve para assar em forno pré-aquecido por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Para saber se o bolo está assado, é só espetar uma faca ou um palitinho. Se sair limpo, é porque o bolo já está assado e pronto para comer. Agora chegou a melhor hora, a hora de experimentar o bolo, não é verdade? Olha só a belezura que está esse bolo. Fala sério se não deu água na boca. Um bolinho desse com um cafezinho quentinho. Nossa, não tem coisa melhor. Então já vai logo separando o seu material e faça esse bolo delicioso para comer com a sua família. Aproveita que o São João está chegando e é uma ótima data para fazer este bolo. Agora que vocês já aprenderam a fazer um delicioso bolo de milho, vamos falar um pouco sobre as comidas típicas de festa junina. Com a chegada no Brasil, em meados do século XVII, as festas juninas foram aos poucos absorvidas pela cultura dos brasileiros e também adquiriram diversos aspectos que já eram comuns a esse povo. Além das danças em volta da fogueira de São João, as comidas são ícones importantes dessa comemoração. E agora vamos falar sobre o milho. A origem histórica das tradições juninas é a Europa, quando os agricultores realizavam festas para comemorar as colheitas. Em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do trigo, que acontece no verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume foi introduzido aos poucos por aqui. No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso, as festas começaram a ser celebradas com outro grão, o milho. Atualmente, o item serve de base para quase todos os alimentos consumidos nas festas juninas. Além do milho cozido em si, outras comidas derivadas deste grão, como canjica, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidos durante os festejos. Há pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, mais comum nos estados de Goiás e Minas Gerais, e a polenta, tradicional entre os gaúchos. Já os nordestinos costumam usar o milho para fazer cuscuz, que pode ser consumido com carne seca ou ovo cozido. Então, aí tá um pouco, sobre o milho também. Eu particularmente gosto muito, tudo que é de milho eu gosto.
Então é muito importante também a gente saber, né, a sua origem, como foi que esse costume, né, veio para o Brasil. Então vamos falar sobre o amendoim. Entre as guloseimas feitas com amendoim estão o pé de moleque e paçoca, servido com sal ou açúcar. O amendoim torrado é apreciado por muita gente nos festejos, mas não é só isso. A iguaria também é base para guloseimas como a paçoca doce, feita com farinha de mandioca e açúcar. O pé de moleque é outra amostra do que pode ser feito com o amendoim. Nesse caso, mergulhado em melado de rapadura. Além disso, outros pratos como a canjica levam o amendoim para incrementar o sabor. Temos também a maçã mergulhada em calda de açúcar, com um cabo de palito de picolé, dá origem à maçã do amor e faz sucesso entre os casais. Já o pão, cortado ao meio e recheado com molho de salsicha, o famoso cachorro-quente, também está incluído no cardápio das festas de junho. Podemos destacar ainda a batata doce, que é assada na brasa da fogueira. A lista é extensa, varia conforme a região e inclui itens como pinhão cozido, arroz doce, bom bocado e queijadinha. Graças ao clima, que é frio, em boa parte do país durante o mês de junho, o quentão também é tradicional nas festas. Essa bebida, como o próprio nome já diz, é servida quente, sendo muito comum nos estados da região sul do Brasil, feita de gengibre, canela e pinga ou vinho, faz sucesso nas comemorações. Eita, que essa mesa aqui tá farta, hein? Olha o tanto de bolo bom, bolo gostoso. Então vamos falar sobre os bolos. O bolo de mandioca, macaxeira ou aipim, também conhecido por mané pelado, porque depende da região, né? Cada um conhece de uma forma, fala de um jeito. É um dos patrimônios das quermesses juninas. As explicações para um título tão curioso são várias. A mais comum diz que o nome homenageia um agricultor que, por superstição, colhia mandioca nu. Há ainda a presença cada vez mais comum do chocolate nas festas juninas. A nega maluca é uma prova. O bolo cremoso é feito com muito chocolate na massa e ainda leva uma cobertura generosa de calda e granulado. Outro ingrediente que pode ser usado em diversos pratos é o coco, que é incluído nas receitas de canjica e mané pelado. No entanto, o bolo de coco por si só é uma comida junina comum em diversas regiões do Brasil. Esse foi o vídeo, né? A minha videoaula sobre as curiosidades das comidas típicas do mês de junho, né? As comidas juninas. Ensinei vocês a fazer um delicioso bolo de milho. Estarei aguardando o retorno de vocês, tá bom? Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo o blog para vocês estarem acessando. Lá vai ter gravado um podcast sobre o bolo de milho, a história do bolo de milho, especialmente dele, porque aqui no vídeo eu falei sobre bolos em geral, né? Falei sobre o de mandioca, de chocolate, mas no podcast eu vou estar falando apenas do bolo de milho. E lá também vai ter um questionário, né, com exercícios e respostas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.